Sabe aquele filme que você assistiu na sua infância e você achou incrível, e aí você foi rever ele depois de adulto e pensou, cara, não era tão bom assim? Fala tropa, aqui é o Diego, host do canal Nerd Modesto. E bom, hoje é sábado, dia de vídeo. Na verdade eu tô gravando na sexta, mas vocês estão vendo no sábado, então sábado é dia de vídeo. E hoje a gente vai falar sobre os filmes da nossa infância e como a nossa percepção em relação a esses filmes mudam depois que a gente se torna adulto e a gente cresce. E eu tive a ideia de gravar esse vídeo depois de eu assistir um filme que eu assistia na minha infância e que eu achava que era uma coisa, e depois eu revi recentemente e eu passei a perceber outra coisa desse filme, e eu vou falar sobre ele aqui no decorrer do vídeo, tá ok? Lembrando sempre que se você tem até os seus 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, provavelmente esse vídeo não vai fazer muito sentido para você. Fique aqui se você gostar da nossa conversa, do nosso papo, mas provavelmente você não vai ter a experiência que a gente mais velho tem em relação a esse assunto, principalmente se você é dos anos 90, início dos anos 2000 ou até dos anos 80, você com certeza vai se identificar com essa conversa que a gente vai ter aqui. Bom, eu poderia simplesmente cair no papo que você viu na thumb aí, de que os filmes eram ruins e que a gente simplesmente só não percebia isso, mas eu pensei, cara, assim como nos outros vídeos do canal, que eu sempre proponho uma discussão diferente e uma opinião diferente do que o pessoal vem falando na internet, nesse vídeo não vai ser diferente. E eu pensei em esquematizar 4 fatores básicos, mais ou menos, só para te deixar claro sobre como eu penso sobre o assunto. Bom, o primeiro dos 4 tópicos que eu separei aqui para exemplificar o que eu quero dizer é simplesmente filmes que eu e você éramos novos demais para entender a proposta do filme, simplesmente. E aqui eu vou dar alguns exemplos de filmes e séries que entram nesse tópico de filmes que a gente não entendia a proposta, principalmente porque o filme que eu vou falar aqui é justamente o filme que me fez gravar esse vídeo, que é o filme Aranhas Malditas de 2002. Você provavelmente não assistiu esse filme, ou se assistiu, você assistiu esse filme com certeza em uma tarde da Record, que tinha os cine filmes lá da Record, que eles passavam muitos filmes, e inclusive era a minha sessão de TV aberta favorita, era a tarde da Record. Muitos dos meus filmes favoritos passavam nesse período na Record, e esse filme foi um deles. E eu lembro que quando eu assisti esse filme quando eu era criança, eu simplesmente ficava com medo, e eu lembro que ele não era um terror muito pesado em si, mas era um terror que pra mim como criança era pesado o suficiente pra me deixar intrigado com o filme, mas também não me dava medo o suficiente igual um filme de terror tipo Invocação do Mal, da maneira que eu tenha que sair do filme. Não, esse filme pra mim era um terror na medida correta, e eu de fato achava esse filme um terror. As aranhas pra mim tinham um CGI muito bom, cara, eu gostava muito do CGI das aranhas, e as tramas dos personagens eu achava incrível. E eu fui reassistir recentemente esse filme, cara, eu percebi que esse filme, na verdade, é uma comédia. As aranhas, quando morrem, fazem sons de humanos gritando. Todas as relações dos personagens é baseado na comédia, é um filme cômico, e simplesmente quando eu era criança eu era novo demais para entender a proposta desse filme, o que me fez gostar dele por ser um filme de terror, mas que hoje vendo ele não é terror, você tá me entendendo? Ele é um filme de comédia, não que ele seja um filme ruim hoje em dia, simplesmente é um filme que eu não entendi a proposta de fato dele, e querendo ou não eu passei a gostar do filme por algo que ele não era um terror, ele é uma comédia. Inclusive a gente tem a Scarlett Johansson bem novinha interpretando uma das personagens do filme. Outros filmes que eu me lembro também que eu não entendi a proposta na época é simplesmente os filmes da saga Harry Potter. E sim, eu não assisti Harry Potter quando eu era criança, bem criança, eu fui assistir depois de adolescente, depois dos meus 15 anos que eu fui assistir Harry Potter. Eu lembro que quando eu assistia quando eu era criança, eu não entendi a magia do filme, eu não entendi de fato a proposta dos filmes, e eu lembro que eu simplesmente dropei. Eu larguei de mão os filmes do Harry Potter, e eu, inclusive, durante um certo tempo, eu tive até um certo preconceito em reassistir, só que aí depois dos meus 15, 16 anos eu fui reassistir e eu pensei, bom, realmente é tudo isso que as pessoas falam, e é muito bom mesmo. Outro conteúdo que eu simplesmente também não entendi a proposta, e por isso eu, nesse caso em específico, eu não gostava, era Game of Thrones. E sim, eu sei que Game of Thrones é uma série pra adulto e muito pra adulto, mas quando eu tava na minha adolescência,
adolescência, na minha pré-adolescência, meio criança ali, era a época que tava tendo o boom do Game of Thrones e todo mundo assistia. E eu fui tentar assistir um episódio quando eu tinha meus 12, 13 anos por ali e eu simplesmente achei chato, mas não porque a série era ruim, mas porque eu era criança e eu não entendia a proposta da série. Vamos para o segundo tópico que eu preparei aqui, que é simplesmente filmes que sempre foram ruins, seja no passado ou no presente, mas tinha algo que eu gostava muito, que me fidelizava à obra, independente da qualidade. E eu vou te dar um exemplo aqui, não sei se você sabe, mas tem um filme live action do Ben 10, mais precisamente Ben 10 Invasão Alienígena, que é um filme de 2009. É um filme que é uma produção bem B, bem baixo orçamento, se eu não me engano nem saiu no cinema, ele saiu direto no Cartoon Network. E eu lembro que quando eu assistia na época que eu era criança, eu tinha meus 10 anos ali, eu gostei muito, mas não porque eu achava que o filme era bom ou coisa do tipo, mas porque eu era muito fã do Ben 10. Então, independente da qualidade daquele filme, eu gostava muito dele. Inclusive, era ruim na época e eu reassisti recentemente. Cara, que filme péssimo, muito ruim esse filme. Mas tinha algo externo, algo maior que me fidelizava à obra, que era o fato de eu ser muito fã do Ben 10. Outro filme também que eu me lembrei que é exatamente isso, é o filme Eragon de 2006. E eu me lembro que os fãs dos livros, que é inspirado em uma série de livros esse filme do Eragon, e eu lembro que todo mundo que era fã dos livros falavam que era uma bosta, que era muito ruim, inclusive era pra ter sequências e não teve, o que de fato mostra que não deu certo a obra. Mas cara, quando eu assisti na minha infância eu me apaixonei, principalmente porque eu gostava muito do tema de guerra, de batalha, coisa do tipo. Não é à toa que As Crônicas de Nárnia, O Príncipe Caspian, foi o meu filme favorito por muito tempo durante a minha infância. E eu não me importava com o que os fãs dos livros achavam, eu simplesmente amava esse conteúdo. Inclusive na época do Facebook eu cheguei a criar páginas relacionadas a Eragon, porque eu era muito fã de verdade. Mas eu admito que era ruim na época, na verdade não ruim, revendo hoje Eragon eu não acho ele ruim, tá? Me julgue. Eu acho que ele poderia ser mais baseado no que ele é inspirado, na obra que ele foi inspirado. Mas ele é um exemplo de filme que era ruim na época e continua sendo ruim hoje, mas na verdade o fato de eu gostar muito da temática de Eragon me fidelizou independente da qualidade do filme. O terceiro tópico que eu separei aqui são filmes que são fruto de sua época, ou seja, são aqueles filmes que tem uma temática baseada no ano em que ele foi lançado. Eu posso citar aqui como exemplo os filmes do Crepúsculo no ano de 2008, ali 2009, 2010, que tinha aquela temática mais azulada, embora no final dos anos 2000, ali entrando na década de 2010, essa temática já foi caindo em desuso, mas no início dos anos 2000 era muito comum os filmes terem esse filtro meio azulado, e Crepúsculo nada mais é do que um fruto da sua época no quesito estética. E aqui eu posso citar outros exemplos também, como por exemplo Shark Boy Lava Girl, que é o filme da Thumb. Esse filme é totalmente um fruto de sua época, que é um filme totalmente infantil, porém no início dos anos 2000. Eu lembro que era um dos meus filmes favoritos da minha infância, e revendo hoje eu percebo que, cara, esse era um fruto da sua época totalmente, porque o CGI é extremamente datado, a história é totalmente clichê, mas não que hoje ele seja horrível e impossível de assistir como eu coloquei na Thumb, e sim porque era um filme da sua época e o filme ficou realmente datado. Outro filme que eu me lembro que também é um fruto de sua época e que eu curtia muito na minha infância é o filme O Pequeno Stuart Little, de 1999, e eu era muito apaixonado por esse filme. Eu me lembro que esse filme foi o primeiro filme que eu assisti em DVD, quando meu pai comprou um DVD pra mim e me levou na feirinha pra comprar filmes. Esse foi o primeiro filme que eu comprei, que eu assisti, e eu era apaixonado por esse filme, revendo hoje, não que ele seja ruim, inclusive ele tá muito bom, o CGI do Stuart é muito bom, mas ele é claramente um fruto de sua época, a gente vê na estética dele que é um pouco mais antiga, mas não que ele seja ruim, e sim que ele é feito para aquela época. E o quarto e último tópico aqui, que eu claramente não vou só falar mal de todos esses filmes, mas é o filme que era bom, hoje continua bom e sempre vai ser bom, e por isso que eu gostei do filme. E eu acho que esse é um trunfo muito grande de alguns filmes, de conseguir fidelizar a gente quando a gente é criança na qualidade, porque a criança em si ele não consegue ver a qualidade do filme, qualidade gráfica, qualidade de direção, não consegue exemplificar e colocar
colocar pra fora tudo que ele tá sentindo e tudo que a criança acha daquela obra. A criança é menos chata do que a gente adulto, isso é fato, e eu concordo com isso, tá? Mas existem alguns filmes que eram bons, e eu vou dar um exemplo aqui do filme Jurassic Park, de 1993, e eu já vou puxar na esteira do Jurassic Park o filme Dinossauro do ano 2000, e você pode dizer assim, Diego, você gostava desse filme e continua gostando porque você é fã de dinossauro, mas não, cara, eu tava pensando nisso hoje, e eu posso te dizer que foram esses filmes que me fizeram me apaixonar por dinossauro. Não sei se você sabe, mas eu sou um grande fã de dinossauro, e foi através do filme Jurassic Park de 1993, esse também eu assisti na tarde da Record, e eu amava esse filme de paixão, e revendo hoje, eu já revi esse filme umas 1000 vezes, e continua sendo incrível na minha percepção, porque ele era bom, hoje continua bom e sempre vai ser bom. E também o filme Dinossauro da Disney, que é uma das minhas animações favoritas da Disney, inclusive eu acho que merecia mais reconhecimento do que tem, me fez apaixonar por dinossauro. Inclusive eu tenho até uma lembrança da época que eu era muito criança, tinha, sei lá, meus 5, 6 anos, na minha casa a gente não tinha TV fechada, não tinha DVD, não tinha nada do tipo, e esse filme ele era reprisado geralmente no Dia das Crianças da TV Globo, que eles pegavam o Dia das Crianças e na sessão da tarde eles colocavam esse filme, reprisavam quase todo ano, e eu me lembro que quando eu assisti a primeira vez eu fiquei extremamente impactado, eu passei o ano inteiro esperando esse filme ser reprisado no próximo ano na Globo, e eu ficava ansioso quando se aproximava o Dia das Crianças para me poder assistir o filme do dinossauro, e quando passava o anúncio na TV que esse filme ia passar no Dia das Crianças, cara, pra mim era uma explosão de felicidade. Outro filme também que era bom quando eu assisti na minha infância e continua sendo bom hoje é o filme Toy Story 3. Esse filme foi um dos únicos filmes que eu chorei no final lá que o Woody entrega os brinquedos pra Bonnie e vai pra faculdade. Se você não chorou com esse final, você provavelmente morreu por dentro. E esse é um dos filmes que era bom e eu não entendi o porquê, e eu revi depois e eu também continuo achando esse filme muito bom. E bom, esses foram os 4 tópicos que eu separei aqui pra gente poder conversar em relação aos filmes que a gente via quando era criança e a visão que a gente tem sobre esses filmes hoje, e eu tentei não ser simplista e simplesmente dizer que os filmes eram ruins e que hoje a gente percebe que os filmes eram ruins. De fato, quando a gente é criança, a gente tem menos percepção e menos julgo em relação às coisas. Na verdade, eu tô pra te dizer que a gente é menos chato do que a gente adulto que prefere julgar os filmes e criticar. Inclusive eu, quando vou ver um filme no cinema e lanço review aqui ou no Instagram, o Diego criança jamais faria isso, ele simplesmente veria o filme e se ele gostasse ele iria rever de novo, e se ele não gostasse ele ia simplesmente nunca mais assistir aquele filme. E eu fico muito triste pelo fato de que as crianças de hoje muito possivelmente não vão ter a experiência de ver filmes ruins e filmes bons de uma maneira aleatória, igual a gente que é dos anos 90, 2000, início dos anos 2000, que a gente simplesmente assistia só o que passava na televisão, e esse foi o meu caso por muito tempo, o que me fez descobrir filmes como Jurassic Park, Dinossauro, o filme do Eragon, até os filmes que eu considero ruins aqui, eu descobri na TV aberta, e hoje simplesmente as crianças não vão ter essa oportunidade porque elas vão poder selecionar o que assistir e vão ficar cada vez mais presas numa bolha de assistir só o que elas gostam, muito por conta dos streams e por conta das redes sociais. Você já parou para pensar que provavelmente o que as crianças gostam hoje em dia são canais do YouTube, no TikTok, ao invés de filmes, e que futuramente elas vão ter uma percepção, e o vídeo que eu estou fazendo aqui em relação a filmes, provavelmente eles vão fazer em relação a canais do YouTube, se já não tiver. Mas é isso, esse foi um papo que a gente trocou aqui em relação a filmes da nossa infância e o problema de revê-los hoje e perder um pouco da magia do filme. E eu vou deixar o espaço aqui para você comentar o que você achou desse vídeo, e deixar também aqui filmes que você assistia na infância que você assistiu hoje e não gosta tanto quanto gostou quando era criança, ou continua gostando de qualquer maneira. Você comentar aqui você me ajuda muito, e eu percebo que em todos os meus vídeos a gente tem comentários saudáveis e de pessoas opinando de forma respeitosa. Curta o vídeo se ele te agregou em algo, se você gostou dele, se inscreva no canal porque você me ajuda muito. No dia de hoje eu acabei de bater 200 inscritos, para você pode ser pouco, mas para mim é bastante coisa, e até a próxima.